Então, boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional. O de sexta-feira, que coincide com a Sexta-feira Santa e com a morte do Senhor Jesus, e precisamente vamos estar à volta de um texto que fala da sua crucificação, mas antes queria lembrar o jejum da manhã e também lembrar que está no Facebook um formulário para que os irmãos preencham com os vossos horários para um relógio de oração que queremos fazer em maio. Por favor, ajude algum irmão que não tem acesso às ferramentas digitais, procurando saber junto dele qual é o horário que mais lhe convém e preencha para si e para esse amado irmão também. Ajude, por favor. O livro para ler durante este período será Marcos, mas finalizando este, aconselhamos a ler Mateus. Bom, então o assunto de oração é sobre aquilo que a cruz, devemos dar graças, temos estado sempre a pedir e era importante agora darmos graças a Deus por aquilo que a cruz nos trouxe, perdão, cura e restauração. Será um assunto de ação de graças. Leitura bíblica desta última semana e deste último dia da crucificação, Lucas 23, e o texto que vamos ler também incide neste capítulo. Mas antes queria dizer que o tema da nossa meditação é acompanhado, mas só, referente à crucificação do Senhor. Então está em Lucas, capítulo 23, versos 33 a 35, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Acompanhado, mas só. Finalmente, Jesus está na cruz, debaixo de um sofrimento extremo e executa aquela obra que é a mais valiosa em favor da humanidade, feita por ti e por mim, e só tem validade em nossa vida se nós verdadeiramente aceitarmos e abraçarmos essa mesma obra, pedindo perdão pelos nossos pecados e vivendo em cada dia. Foi um momento acompanhado por muitas pessoas, por isso digo, acompanhado, mas só. Jesus estava acompanhado, diz a palavra do Senhor, e nós lemos que entre a multidão haviam quem zombasse dele, principalmente as autoridades da altura, espirituais. Havia o povo com curiosidade e havia também uma multidão, diz o verso 48, que tinha ido para assistir àquele espetáculo, como se fosse um entretenimento, vermos alguém morrer. Aliás, diga-se de passagem, hoje na televisão e em determinados canais codificados, há programas extremamente bizarros sobre a vida das pessoas. Eu não consigo perceber como é que determinadas vidas que são deploráveis podem ser fonte de entretenimento. Bom, mas não devemos estranhar, porque a morte de Jesus serviu para esse fim. Mas serviu para aqueles que olhavam para ela dessa maneira. Mas, na verdade, a morte de Jesus não é um espetáculo. A morte de Jesus é alguma coisa que o mundo não consegue avaliar os efeitos da mesma. Tu e eu, que já tivemos essa decisão para com Cristo, podemos avaliar em nossas vidas o efeito dessa mesma morte. Puder a Deus e tomar a Deus que tu, amigo, que nos vês e nos ouves, possa tomar essa decisão. Jesus sofreu sem dúvida, e é isto que eu queria chamar a atenção. Acompanhado, mas não pelas melhores companhias, mas estava no fundo sozinho. O que adianta nós termos uma multidão à nossa volta se nos despreza? Mas ele manteve-se firme, e aquilo que poderia ser um fator a mais para desmoralizá-lo, ele manteve-se firme em todos os momentos da crise. Não sei se quem te acompanha em casa será a melhor companhia ou dará os melhores conselhos, mas firma-te em Deus, porque se estiveres sozinho, acompanhado, tu
com Deus, estarás em vantagem. Maior é aquele que está conosco, diz a palavra do Senhor. De pouco adianta para ti, como foi para Jesus, estarmos rodeados de gente que nos deseja o pior ou procura ver o que é que vai acontecer por mera curiosidade, sem qualquer intenção positiva de apoiar e ajudar para conosco. Jesus, como nós podemos ver, não estava apenas sozinho pregado numa cruz. Ele estava rodeado de pessoas, mas sozinho de toda espécie de apoio. E se a adversidade tua como a dele é dura, ou foi dura no caso dele, torna-se pior quando nós estamos sós. Este era o preço que ele tinha que pagar por todos nós, ficar sozinho. O nosso sofrimento, por vezes, é feito de forma solitária, mas anime-se, o teu sofrimento não é maior do que aquele que teve Jesus, porque ele sofreu por toda a humanidade sozinho. E nós às vezes estamos a sofrer por coisas muito particulares, muito nossas. Por isso, a Bíblia também diz que ele agora, porque sofreu, pode-se compadecer daqueles que sofrem, diz a palavra do Senhor. Ser observado em circunstâncias tão dolorosas como ele foi, não lhe serviu de nada e não nos serve a nós de nada sermos observados em condições dolorosas sem termos alguém que nos faça chegar algum apoio. Mas esse apoio, felizmente, vem de Jesus. E nesta altura, se te sentes, vives sozinho em casa, não tens mais ninguém, és idoso, és uma pessoa separada, és alguém que, por infortúnio, quando estas regras apertaram, não pudeste te deslocar para junto dos teus, Deus está contigo onde tu estás. Creia nisso e Ele vai te amparar nessa solidão. Há que encontrar forças vindas de dentro, não são nossas forças, mas é a força que Deus nos tem dado e que pode dar e nos tem conservado e vai conservar. A pior de todos os momentos que Jesus sentiu foi quando o Pai o deixou, quando ele agonizava. Ele diz: Deus meu, porque me desamparaste. Mas aquele abandono foi momentâneo para que daquele abandono viesse a solução para todos nós. Porquê? Porque quando Deus olhou para o seu Filho, viu nele os pecados da humanidade e por isso teve que lhe virar as costas por momentos até que ele pudesse expirar e dizer, como ele próprio disse, Jesus na cruz, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que da hora sexta à hora nona houve trevas sobre a terra, hora sexta era ao meio-dia até às 3 da tarde, a hora de maior brilho de luz, mas diz que houve trevas naquele período e a impotência de muitos que acompanhavam, porque haviam mulheres que batiam nos seus peitos por causa daquilo que estava a acontecer, mas havia também o desprezo, havia o gozo, havia o desafio. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, embora estivessem todos de uma forma ou de outra rejeitando, e provavelmente é assim que muitas vezes nos sentimos, mas Deus não te rejeitou e por isso enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Sabemos que Jesus teria que suportar aquilo e muito mais, mas não deixa de ser um momento complicado de gerir, porque Jesus o sofreu enquanto homem. Por isso é que ele disse, quando orava, disse: Pai, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. E o seu suor naquela altura foi tão intenso que se transformou em gotas de sangue. Isto para dizer que Jesus dá-nos um exemplo de coragem enquanto homem e determinação que nós precisamos seguir em fases difíceis da nossa vida. A concentração, e vou terminar, excessiva de pessoas em casa ou noutro local qualquer, não quer dizer que são todos amigos, não quer dizer que sentimos-nos todos apoiados e amados, porque nós não devemos nos apoiar naquilo que vemos. Não se prenda a falsas ajudas. Dependa de Deus, hoje e sempre. Boa sexta-feira, boa Páscoa para todos. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser, com muitas surpresas pelo meio.